Gente, agora é o seguinte, ter disciplina nos estudos, boa, né? É realmente um enorme desafio para muita gente. A falta de ânimo, as distrações do dia a dia ou qualquer outro motivo são suficientes para afastar aquela vontade de estudar. Por isso, é muito importante procurar recursos de como aumentar a sua produtividade, garantir os melhores resultados. Afinal de contas, adiar tarefas e obrigações não resolve o problema, muito pelo contrário, só agrava o problema. Piora. Quem vai falar com a gente sobre esse tema é o professor Otávio Carvalho, ele já está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Vontade de estudar, às vezes, realmente é um negócio que é difícil, né? Aí entra essa palavrinha disciplina, né? Com certeza, né? Com certeza, até porque vontade de estudar, eu acho que pouca gente tem realmente vontade de estudar, né? Boa tarde a todos, fico muito feliz de ter recebido o convite, de estar participando aqui do Notícias do Bem no IPP-TV. E aí, o que eu vou tentar trazer para vocês hoje? Eu vou tentar explicar quais são as ferramentas que você pode utilizar e como que você pode se organizar para ter mais vontade de estudar. E aí eu não vou dizer vontade de estudar, eu vou dizer mais disciplina para estudar, né? Boa. Porque assim, porque a gente tem vontade de fazer outras coisas, né? Então, em qualquer momento do seu final de semana, se alguém chegar para você e falar assim, não, agora você vai sentar aqui e vai fazer uma lista de exercícios de matemática. Não, provavelmente obrigado. Você vai falar... Vontade mesmo eu tenho de viajar, né? A gente falou de turismo hoje aqui também no Notícias do Bem, no crescimento do mercado. Vontade eu tenho de conhecer o Brasil, né? Exatamente, de comer alguma coisa muito gostosa, de assistir um filme bom, não é mesmo? De ficar com sua família. Então, como que você pode fazer para que apareça essa disciplina para você estudar? Eu costumo dizer que você precisa de 3 coisas. Você precisa de definir 3 coisas para que você seja mais disciplinado. Para começar, a gente tem que entender o que é disciplina, né? Disciplina é fazer algo que você não tem muita vontade de fazer, mas que você precisa fazer. Então, você precisa fazer bem feito. E para isso, vamos começar aqui com 3 coisinhas. Você precisa de definir o seu propósito. Então, para você estudar, você tem que saber qual é a motivação para aquele estudo, né? O que é motivação? O que motiva a sua ação? Então, a sua motivação é passar no vestibular, a sua motivação é passar no Enem, a sua motivação é sair bem em uma prova, em um concurso, é conseguir uma promoção. Então, a motivação está posta, você já entende onde você quer chegar, e aí o estudo vai ser a ponte que vai te ligar até esse destino. Então, a primeira coisa, você precisa definir, você precisa informar seu cérebro qual é o seu propósito, o que você quer alcançar. Por quê? Porque para o estudo fazer sentido, para você conseguir deixar de fazer coisas que você gostaria naquele tempo para estudar, você precisa ter no seu horizonte uma recompensa, né? O nosso cérebro funciona com recompensas. Existe uma parte do nosso cérebro que chama sistema límbico. O que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso, professor? Você está doido? Não. O que é o sistema límbico? O nosso cérebro é um sistema de recompensa. Então, repara bem, toda vez que você fica muito feliz, é quando você recebe alguma recompensa por algo que você fez. Então, existem recompensas que vêm muito rápidas. Você está com muita vontade de comer um chocolate. Você para na loja, compra um chocolate, na hora que você abre o chocolate, fala isso, não é verdade? Você abre o chocolate até sorrindo, assim, ai, que coisa boa, né? É desse jeito que funciona. E com o estudo é diferente, porque a recompensa não é imediata. A recompensa está lá no futuro. Então, você precisa mostrar para o seu sistema límbico que a recompensa virá a partir dessas ações que você vai tomar durante o caminho. E como que você faz isso? Com planejamento. A segunda coisa que você precisa, depois de definir seu propósito, é planejar o seu estudo. E aí, planejar o seu estudo inclui planejar a sua rotina. Você precisa entender a sua rotina para você saber quando você vai poder estudar, quanto tempo você vai poder estudar, quando você vai ser obrigado a estudar, porque cada pessoa tem uma rotina diferente, né? E aí dentro, entendendo a sua rotina, você vai para os indicadores mágicos do estudo, que eu digo, que é o seguinte, o que estudar, quando estudar, quanto estudar, como estudar, onde estudar e por onde estudar.
Em inglês existe uma sigla para isso que chama KPI, que é Key Performance Indicator. O que é isso? São os indicadores chaves de performance. Você precisa saber o que você tem que fazer naquele momento. Então, o seu ambiente tem que estar organizado antes de você começar a estudar, porque senão o que vai acontecer? Na hora que você sentar para estudar, você levanta para pegar uma água. Fala se não é verdade. Aí você vai lá pegar água. Verdade. Quando você está pegando a água, parece que a geladeira, ela começa a conversar com você, tipo assim, abre minha porta para ver o que tem. Você abre a geladeira 50 vezes uma tarde. Você sabe tudo que tem lá, mas você levanta, vai lá na geladeira, abre a geladeira. Levanta, vai na geladeira, abre a geladeira. Não é? O que mais que acontece? Esse negocinho que eu tô aqui falando com vocês, celular, meu Deus do céu, isso rouba a sua atenção, não é? Então, você precisa organizar o seu ambiente sem essas distrações, porque senão, gente, fatalmente você procrastinará. Essas distrações, elas vão tomar o seu tempo. E aí você não vai cumprir os objetivos que você tem naquele dia. Então, você teve um propósito, você vai montar o seu planejamento pensando quanto tempo estudar por dia, organizando o seu estudo dentro da rotina para saber, não, vou estudar de 2 até 5 horas, é o tempo que eu tenho para estudar hoje. O que você vai estudar? Você precisa organizar isso com antecedência. Então, você já tem que saber os capítulos que você vai estudar, os exercícios que você vai fazer na hora do estudo. Nossa, professor, mas planejar desse tanto aí toma tempo, mas é o que faz funcionar seu estudo. Se você não se planejar, você não vai conseguir cumprir o que você precisa fazer na hora de estudar. Então, por onde estudar, né? Muita gente hoje, especialmente alunos que se preparam para o Enem, eu sou professor de ensino médio, professor de cursinhos, eu tenho curso online de preparação para o Enem, e esses alunos que se preparam para o Enem, hoje existe uma gama de aulas e videoaulas, é tanta coisa para eles estudar que é igual Netflix, quando a gente senta para assistir um filme, e aí você fica mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme, não é mesmo? Exatamente. Se você não define o que você vai estudar antes, vai ser um pouco assim, você vai ficar um tempão escolhendo, definindo e não vai chegar a lugar nenhum. E por último, você tem que ter meta de estudo, galera. Se você não tem meta de estudo, se você não sabe quanto você quer estudar naquele dia, hoje eu quero fazer 10 exercícios de matemática e um resumo de biologia, para quem está estudando para o Enem. Ou então você que vai fazer a prova da OAB, por exemplo. Você vai fazer uma peça, então você vai falar sobre isso e você vai estudar um capítulo lá da Constituição Federal. Por exemplo, isso é uma meta. E aí, quando você tiver as metas definidas para a semana, você sempre vai analisar para ver se essa meta é alcançável, se ela é realista, se ela é mensurável, né? Se você colocou ali quantos exercícios você tem que fazer. E aí vem o segredo para o estudo. Anotem, presta atenção. Para você ter disciplina no estudo, quando você definir as metas, você tem que pensar em mini recompensas. Lembra do sistema límbico? Das recompensas na nossa cabeça? Isso, que seja, olha só, um chocolatezinho. Então, tipo assim, se eu cumprir minha meta de hoje, à noite eu como chocolate. Olha isso. Se eu não cumprir, eu não como. Você está vendo que você está mostrando para o seu sistema, para o seu inconsciente, seu subconsciente, o seguinte: de repente a recompensa que estava lá na frente, ela está aqui agora. Ou ela está no final de semana. Se eu cumprir essas metas, no domingo eu não vou estudar nadinha. Sábado e domingo eu não vou estudar nada. Se eu cumprir meta de segunda a sexta. Se eu não cumprir, eu vou ter que retomar essas matérias atrasadas no sábado e no domingo. Entendi. Sempre trabalhar com essa balança de recompensa e punição, entre aspas, de coisas pequenas, do cotidiano, do dia a dia. Fazer essa autogestão vai te tornar muito mais disciplinado para estudar. Então, assim, não adianta, e a gente sabe disso, você acordar na quinta-feira de manhã e falar assim, hoje eu vou estudar. Se você não tiver feito isso tudo antes, você vai perder muito tempo, provavelmente não vai conseguir estudar o que você imaginou que conseguiria, vai acabar procrastinando e fazendo outra coisa. Então, propósito, planejamento, meta. Propósito, planejamento, meta. Serve para tudo na vida, né?
que você precisa. Então, assim, se tudo isso que eu falei você fizer para os exercícios físicos, você vai encontrar a resposta para ser mais disciplinado. Se você fizer para alimentação também. Se você fizer para religiosidade também. Tudo depende de um plano. É meio Caxias isso, né? Meio muito organizadinho, muito nerdzinho. Não, mas não é. É porque funciona. E eu falo com meus alunos, tanto desde os pequenininhos lá do ensino fundamental 1 até os grandões na faculdade, porque eu dou aula para a galera toda. E para todos a receita é a mesma. Claro que em graus diferentes, né? Uhum. Dentro da sua realidade. Mas para todos é essa a receita. Professor, eu queria exatamente falar sobre esse tema da idade. Quer dizer, a disciplina, esses processos é o que a gente consegue adquirir, talvez, de uma hora para outra, mas, na verdade, acho, né, que quanto mais cedo a gente se acostumar com essa disciplina, melhor vai ser para as nossas próprias vidas. E aí também os pais podem participar desse processo com os filhos muito pequenos, não? Com certeza, né? É aquela história do hábito de estudar, né? Como que se cria o hábito de estudar? E aí, quando a gente está falando de pais e filhos, em que o pai ainda exerce uma posição de obrigar mesmo, né? De falar assim, você tem que fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso hoje, vai fazer isso amanhã, vai fazer isso quinta-feira e assim por diante. Você cria no seu filho uma noção de responsabilidade. Então, a ideia, por exemplo, hoje mesmo, vou dar um exemplo de o que aconteceu hoje, tá, pessoal? Hoje eu estava dando aula para turmas de 6º anos aqui de manhã. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, em Macaé. Esse sotaque de puxando o R é de goiano. Parece mais eu ia chutar Minas aqui. Eu também. Eu sou goiano. Mas é parecido, tá parecido, é parecido. O pão de queijo é da mesma quantidade. A gente come quase mais que mineiro, o pão de queijo. Mas o que acontece? Eu estava com turmas de 6º anos hoje. Hoje eu sou professor de matemática deles. E eu estava falando com eles, e depois a orientação educacional vai falar com os pais, sobre um projeto de hábitos de estudos que a gente está desenvolvendo aqui na escola, que é exatamente para fomentar essa ideia de estudar todos os dias, um pouquinho todos os dias. Então, eles sempre reclamam, mas você passa muita tarefa de casa, tio. Mas por que eu passo muita tarefa de casa? Porque isso obriga eles a fazerem esse estudo todos os dias. E aí eles crescerão com muito mais hábitos de estudar todos os dias, o que facilita a disciplina. Porque o hábito facilita a disciplina, né, gente? Um exemplo que eu acho assim que é muito engraçado é, por exemplo, tomar banho. Nós tomamos banhos todos os dias. E a gente cria o hábito de tomar banho. Se você não toma o banho, não é que você vai ficar com fome ou com sede, não. Mas é um hábito que você criou porque você fez todos os dias. Então, se desde pequenininhos as crianças começarem a ter o hábito de estudar todos os dias, de revisar o conteúdo que ela viu em sala de aula, de fazer a tarefa de casa na hora certa, com certeza ela vai crescer uma criança que vai estar acostumada com esse hábito de estudo. E isso vai facilitar todo aquele processo anterior que eu falei, de planejamento, de metas, de propósitos, eles serão muito mais facilmente aplicados por crianças que têm esse hábito desde cedo. Então, parece óbvio isso, mas isso é difícil de colocar em prática, e isso depende de uma união mesmo entre pais e escola, porque para eles ajudarem as crianças, que são o objetivo principal da educação, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Levantar a mão aqui na sala. Eu tenho uma pergunta. Um dos desafios, eu acho, que nós tivemos nesses 2 anos, né? É a questão da pandemia, o estudo em casa. Então, muitos jovens passaram a usar o aparelho telefone para assistir às aulas, para fazer as atividades e também, muitas vezes, para o entretenimento, porque não podia descer no prédio, às vezes, né, tinha que ficar dentro de casa, não tinha outra atividade, então era o celular. E aí, quando os pais, às vezes, chegavam, e aí, já estudou? Ele falava, mas eu passei o dia estudando, eu passei o dia com o celular em mãos. Tinha aquela fadigazinha, né, de dar continuidade nos estudos, porque muitos dos livros ficaram mais guardadinhos, porque as aulas eram online. Então, todo o material que o professor disponibilizava, muitas vezes, era todo conteúdo online.
Como que será que o desafio de você aproveitar essa ferramenta e ainda... Agora nós estamos voltando para as aulas presenciais aos pouquinhos, né? Mas são Mas hábitos ainda que vão assim, ficar também, né? são Acho que por algum hábitos, tempo. né? Sim. Como que é o Sim. desafio da pessoa, da criança ali, do jovem, não criar esse tédio, né, com o aparelho, né? Às vezes já teve aula online, assistindo vídeo, aí o entretenimento às vezes está ali, e quando chega a hora de estudar, às vezes o pai também não está conseguindo acompanhar muito, ele fala, não, tô aqui, tô lendo, né? Mas às vezes a gente não tem aquele controle, né? O desafio de manter essa rotina mesmo, estando tudo aqui nesse aparelhinho, hein? Isso essa questão é um dos problemas modernos que viriam fatalmente com a tecnologia, porque a gente costuma dizer que, assim, o que aconteceu foi que as transformações que aconteceriam num prazo de 10 anos na educação, porque essa migração para o online, ela era natural, né? Com tudo que nós fazemos hoje em dia com a tecnologia, não fazia sentido mais a tecnologia estar tão fora da escola. Só que o que aconteceria em 10 anos, bum, aconteceu em 1 ano e meio, né? Em 1 ano e meio a gente teve que transformar a sala de aula, transformar as casas. Assim, eu passei pelas duas, como professor e como pai, mesmo que a minha pequenininha ainda está com 2 anos e meio, mas mesmo assim essa dificuldade ela existe. E aí, o que é a missão que os pais precisam ter nesse momento? A organização de uma rotina para as crianças é que vai fazer com que essa fadiga, essa dificuldade e até essas distrações não tomem o tempo da criança. Porque se ela tem ali um tempo determinado que é para ela fazer a tarefa de casa, que é para ela resolver exercícios, que é para ela ler o resumo que teve na aula, e aí eu estou entendendo que se ela teve aula de manhã, ela vai fazer isso à tarde, né? Mas pode ser à noite, vai depender de cada casa. Se ela tiver isso bem resolvido, bem definido, o pai vai criar uma regra em relação a isso. Ele vai falar, olha só, você está com seu telefone, você tem seu joguinho, você tem seu entretenimento, mas estou dando um exemplo, tá? De 2h30 a 5 horas você vai fazer essas tarefas aqui. Então, o uso do seu dispositivo para esse momento vai ser exclusivamente para o estudo. E aí existem várias técnicas de estudos, tá? Por exemplo, existe uma técnica que chama técnica Pomodoro. Vocês já ouviram falar de técnica Pomodoro? Já. Não, só do molho mesmo. Ah, não, Só já do ouvi. molho. Você já ouviu? Molho, Eu só ouvi falar hora do É molho. tudo com hora do cronômetrozinho. Hora do almoço. Isso, muito bem. Você tem um cronômetrozinho, tá sabendo tudo, ó. Então você Já pode tentei pôr colocar, em por prática. exemplo. Ai, ó. Eu até fiz um vídeo no meu canal do YouTube depois sobre um método Pomodoro que é um pouquinho diferente, que assim, você vai estabelecer para você a quantidade de tempo que você fica mais confortável. Então, por exemplo, pode ser 25 minutos, 30 minutos, 1 hora. Suponha que você estude 1 hora e aí você fica 15 minutos sem estudar. E aí você tem que colocar um alarme no telefone, aquele alarme chato, aquele alarme muito... que tipo assim, enquanto ele não desligar, você não volta para estudar. E aí você pode até fazer isso com os seus filhos de uma maneira divertida, sabe? Olha só, agora tem a janela de 15 minutos. O que você vai fazer na janela de 15 minutos? E não pode ficar com o telefone. Você tem que ir fazer, ou fazer um lanche, ou então você vai ali fora, ou então você vai fazer outra coisa. Por quê? Para você quebrar um pouco, questão de 3 horas sentado ali não vai render. Você tem que ter essa noção. E aí, depois que você começar a implementar essas técnicas, você vai ver que isso vai facilitar o estudo dele. E uma coisa que acontecerá também é que, assim, ó, depois que você tem essa rotina de estudos, e aí você pode determinar também os horários em que ele vai jogar, ou os horários em que ele vai utilizar outros aplicativos no telefone, a criança passa até a ficar menos com o telefone. Porque como ela teve a aula e depois ela fez as tarefas, tudo no telefone, né? A própria criança cansa um pouquinho, então ela vai querer fazer outra coisa, ela vai querer ficar sem o aparelho por um tempo. Isso vai acontecer naturalmente, mas tudo depende da rotina. E criança gosta de rotina. Exatamente. Desde de recém-nascido, e eu sei porque eu lutei para mim começar a dormir a noite toda, mas assim, enquanto nós não colocamos lá em casa uma rotina assim muito ferrenha, ela não se acostumou. Então depois que a criança passa a ter uma rotina, as coisas vão ficando mais fáceis. Se ela ficar com o telefone livre para fazer a tarefa a hora que for, para jogar a hora que for,
as chances de dar errado são gigantes, né? Verdade. Professor, tem uma palavrinha que eu acho que vira hábito também. A gente tá falando que a disciplina pode virar hábito, mas eu acho que tem uma palavrinha também que é mais complicadinha, que vira hábito também, que chama procrastinação. Tem gente que procrastina, que é uma grandeza. Que isso, né, Tainá? Ninguém procrastina. Como é que a gente vence Muito. isso? Tem receitinha pra gente conseguir sair da procrastinação? A procrastinação é uma palavra que até pouco tempo ela não era muito dita, né? As pessoas meio que falavam só de preguiça. Então, o termo procrastinar, ele está cada vez mais em uso, o que é bom, porque significa que as pessoas estão percebendo que isso é algo natural. Então, mas é um tipo de preguiça ou não? A Tainá ficou na dúvida aqui. Eu vou te mostrar, eu tenho até os P's da procrastinação. Olha só, a procrastinação, que é o empurrar com a barriga, o famoso empurrar com a barriga, deixar para fazer depois, ele é algo inerente do ser humano. Nós temos isso como uma condição nossa. Então, nós temos que trabalhar contra isso. Para trabalhar contra essa procrastinação, ou para procrastinar menos, a gente tem que entender que a procrastinação pode vir de algumas coisas. Uma delas é a preguiça, quando você está com preguiça de fazer alguma coisa. Como que você se livra da preguiça? Primeira coisa, eliminando distrações. Então, se você está procrastinando ou porque você está assistindo televisão, ou porque você está mexendo no computador, ou porque você está mexendo no celular, ou porque você está deitado. Então, se você está deitado, a cama fica te puxando na hora de estudar. Você tem que estudar em outro ambiente. Vai para a sala, vai para o quintal, vai para outro lugar, vai para a mesa da cozinha. Celular, se ele te atrapalha, se ele fica te chamando, desliga o telefone na hora de estudar. A mesma coisa vale para televisão e computador. Mas tem outras coisas que nos fazem procrastinar também. Duas. Uma é o perfeccionismo. A pessoa que é muito perfeccionista, ela fica pensando assim, nossa, eu deveria ter feito mais. Eu poderia ter estudado mais, professor, eu estudei pouco ontem à noite, eu só estudei 20 capítulos. Eu falo, calma, mas você queria ter estudado quanto? Como que ela vai saber se ela é perfeccionista ou não? Montando meta. Se ela tiver meta de estudos, se ela tiver meta do que ela precisa fazer, então ela tem um checklist, e aí ela não vai... O perfeccionismo não passa no checklist. Por quê? Porque esse checklist dela vai depender do comportamento que ela tem durante os dias. Outro P da procrastinação, são os P's da procrastinação. Preguiça, perfeccionismo, presunção. A pessoa que é presunçosa é quem? É aquele aluno que chega para mim e fala assim, professor, eu já sei isso aí. Será que sabe mesmo? Não vou estudar isso não, porque eu já sei. Já sei tudo de Grécia Antiga, de Roma, Cuidado, porque a presunção vai te trair. E outra coisa que faz a procrastinação eu chamo de planejamento. Tem o planejamento e tem o planejamento. O que é o planejamento? É quando você começa a mentir para você mesmo. Então é assim, minha meta hoje era fazer 20 exercícios de matemática. Eu fiz 10. Mas 10 tá bom. 10 tá bom, então tá bom, 10 tá bom, não vou fazer 20 não. Então eu cumpri minha meta, vou comer meu chocolate à noite. Uhul! Ué, peraí, você tá trabalhando com planejamento ou com planejamento? Então, se você estabeleceu metas, estabeleceu o que estudar, como estudar, quando estudar, e você tem mini recompensas para isso, você só vai se dar essas recompensas se você cumprir. Porque senão você procrastina, né? A gente sempre vai arrumar E é difícil, porque a gente está travando aqui um papo em que você faz uma autogestão, né? Então, é você cuidando de você mesmo. Por isso que, enquanto criança, o pai tem essa responsabilidade, é bom, porque o pai e a mãe, né? Falam, você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer isso aqui, eu não vou mostrar isso para você, não vou te dar isso. Então, você não vai fazer o que você gosta. Agora, quando somos nós, adultos, aí o que parecia difícil fica mais difícil ainda, porque é nós que estamos gerindo, né? Então, você fica lá, não, você tem que fazer isso para ganhar a recompensa. Mas eu já fiz tanto. Eu mereço. É o famoso eu mereço. Eu mereço. Cuidado. Exatamente. E aí, esses P's, a pessoa pode ter todos eles? Ou um ou outro? Ou de vez em quando? Depende do dia? Depende do dia também, né? Tem dia que você acorda mesmo. Depende do dia, assim. Tem personalidades, por exemplo, eu que encontro alunos que estão se preparando para o Enem, que é uma fase de muita pressão, né? De vestibular.
eu vejo muito que quando ele é presunçoso, quando a presunção está em alta, ele não é muito perfeccionista. Então, é o aluno do eu sei, pode deixar, eu já sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e às vezes vai assim mesmo também, né? Deixa assim mesmo, tá bom, lá na hora eu dou um jeito. E o perfeccionista não, né? O perfeccionista é o contrário, é aquele que nunca está satisfeito com nada. Então, uma coisa que é legal para você ver, se você é perfeccionista, e se assumir perfeccionista é difícil, mas uma coisa boa é sempre você olhar para trás. Um ano atrás, como que eu estava? Há 6 meses atrás, como que eu estava em relação a esse objetivo que eu tô buscando? Uhum. E aí você vai perceber se o que você está fazendo está surtindo efeito ou se não, né? É certo. Então, agora a preguiça e essa condição das distrações, isso é algo de todo mundo, isso é algo que depende do dia, por isso que é uma batalha diária, é diário, galera, é sempre o eu contra eu, né? Eu não gosto desse negócio de contra, não, mas é um pouco isso. É verdade. Sou eu contra eu preciso cumprir os objetivos que eu passei para mim. Qual que é o preço de não cumprir? Não atingir os objetivos, aí você vai colocar na balança. Eu estou disposto ou eu não estou disposto, né? Muito bom. Tem alguns comentários aqui. A Jessie colocou: a verdade é que a gente se auto-sabota. E o Wesley amou o tal do planejamento. Ele deu uma boa gargalhada ali. Ele falou: eu também achei super interessante. Eu grifei aqui. A Maria também está participando. O Renner parabenizou o trabalho, a sua fala. A Lica Buriti também está aqui participando, o Rafa, Fábio Carvalho está aqui participando, o Fábio, né, tá deixando aqui uma mensagem, ele colocou muito útil, né, as suas dicas, as suas observações, né, as suas análises aí, que foram super interessantes mesmo. A Kátia, planejamento, muito verdade. Planejamento aí. E a Larissa fez sucesso. E a Larissa colocou: esse professor é muito bom. Eu também acho, aliás, eu queria que você deixasse os contatos aí. Exatamente. Para quem quiser saber mais a respeito do seu trabalho, deixa as suas redes sociais, enfim. Apesar de tu estar em Macaé, mas hoje a gente tá no mundo, né? Hoje tá todo mundo no mesmo lugar aqui. Enfim, canal do YouTube. Eu tenho alunos no Brasil todo. Tem aluno no Mato Grosso, tem aluno em Minas, tem aluno no Rio Grande do Sul, tem aluno em Goiás, tem aluno no Rio, em São Paulo. Então, bacana. Deixa os contatos pra gente, então. Lá no Instagram, @professor Otávio Carvalho no Instagram. Aqui no YouTube, Professor Otávio Carvalho. Simples, fácil. Muito fácil, né? Muito fácil. A gente podia passar a tarde toda aqui conversando, né? Sem problema nenhum. É mesmo. Mas a gente tem que encerrar o programa, não tem como. A gente queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui, professor, e o Notícias do Bem está sempre à disposição aí pra gente continuar falando a respeito desses temas, né? Que fazem parte do nosso dia a dia. Essa disciplina que é dos estudos, mas que também, como o senhor disse, né? Pode ser usada no trabalho, enfim... em todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que nós, em breve, vamos entrar em contato para fazer um material com umas dicas práticas mesmo, pegar alguns depoimentos, fazer um material bem legal, hein? Vamos lá. Obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Com certeza. O prazer foi todo meu. Eu estou sempre aberto para vocês aqui participar mais vezes. Um abraço a todos. Bom.